Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição de número 3, que traz como tema a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Textual: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Verdade prática: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. A nossa leitura bíblica em classe: 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 13. Nós vamos estudar sobre as constituições bíblicas trinitárias, a unidade na Trindade, a bênção apostólica. Aí nós vamos ver aqui mais na frente como é o conceito desse Deus que se manifestou em unidade e em tripersonalidade. Então é esse o nosso assunto de hoje. Então vamos para a nossa aula nesse momento. Hoje o assunto é Trindade. A primeira coisa que se discute é sobre o termo, a origem do nome Trindade. Se alguém lhe perguntar, você crê na Trindade? Todos os cristãos, desde o primeiro século, passando pelos pais da igreja, vindo até nós, todos os cristãos só adoram um único Deus. Então, nenhum cristão que eu conheça adora 3 deuses. Primeiro, por quê? Porque a doutrina paulina é que há um só Deus. E esse Deus se manifestou na sua palavra, por meio de 3 pessoas distintas, mas iguais na sua essência. A palavra Trindade é um termo técnico, é um termo teológico que foi designado no 2º século, no final do 2º século, por Tertuliano. Ele designou o termo Trinitas, que é uma palavra de origem latina, que no português é Trindade, para designar as 3 pessoas da divindade. Então, quando eu me refiro Trindade, parece que soa 3 divindade. Parece, por causa do termo Trindade, 3 divindade. Não é assim que nós cremos. É claro que a palavra Trindade pode ter sido mal elaborada, porque a palavra correta deveria ser triunidade da divindade. Certo? Esta seria uma palavra correta para nós explicarmos as 3 pessoas. Ó, 3 pessoas, unidade da divindade. Um só Deus. Então, é assim que nós vemos a Trindade na palavra de Deus. Então, longe de nós pensarmos e adorarmos 3 deuses, porque há um conceito dentro do mormonismo, uma religião, que eles adoram, eles creem em 3 deuses. Creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 deuses separados. Porém, na teologia bíblica, nós não encontramos essa trindade de deuses. Nós encontramos a trindade de pessoas. Por isso que é importante nós tirarmos logo da nossa mente, logo nesta aula, aprender de antemão, que existem muitos termos errados. Então, há erros em muitas frases, em muitas orações. Então, há muitos irmãos acostumados em orar ao Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo.
Então, ele vai falar a quem? Primeiro, Deus Pai. Depois ele fala, segundo, Deus Filho. Terceiro, Deus Espírito Santo. Sem ele crer que exista três deuses, ele acaba falando aí no primeiro Deus, no segundo Deus e no terceiro Deus. Então tire isso da sua oração. Não há três deuses. Não existe isso. Há três pessoas na divindade. Tá certo? Então os termos errados devem ser tirados da mente. Primeiro, por quê? Porque nós temos a teologia paulina. E a teologia paulina, ela não fala em Deus trino. Porque trino é três. Eu estou me relacionando Deus a três. Eu não posso fazer isso. Isso é politeísmo. Deus trino, Deus três deuses. Então, Deus uno. Tudo bem, aqui está correto. Então, se eu falar trindade divina, então, divina é Deus. Eu tenho aqui Deus, três deuses. Eu não posso falar trindade divina. Eu digo trindade de pessoas. Aí sim, trindade de pessoas é aceito. Primeiro, por quê, irmãos? Porque há muitas teologias e muitas crenças erradas a respeito da trindade. Algumas pessoas não creem, outras pessoas distorcem. Por exemplo, quando a definição, as testemunhas de Jeová, ela faz a respeito do termo trindade, ela diz um só Deus em três pessoas, ou um só Deus em três deuses. Isto é maldosamente aplicado nas literaturas da Sociedade Torre de Vigia, para que as pessoas venham crer que trindade é três deuses. Então, devemos nós tirarmos exatamente essa doutrina falsa de que na trindade há três deuses. Então, essa ideia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tire isso da mente. Fale de Deus. Paulo diz, é o mesmo. Veja aí, exatamente na sua leitura bíblica em classe. Aqui diz que é o mesmo Deus. Então veja aí, ó, na sua leitura bíblica em classe. Como é que vai falar? Ó, o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. E diz, é o mesmo Deus. Então está aqui. Então a essência divina é Espírito, né? E o Deus é o mesmo. Aqui Paulo diz que o Deus é o mesmo. Então não existe três deuses. O Senhor, o Espírito e Deus. É o mesmo Deus. Aqui o mesmo Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Na sua leitura bíblica em classe. Tá certo? Capítulo 12. Então, irmãos, veja isso no versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Está entendendo aí? Ó, Deus, Pai. Pai, o Senhor, Filho. Por quê? Porque lá vai dizer que há um só Senhor, Jesus Cristo. O Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós podemos observar que a Trindade, normalmente, ela é ilustrada por um triângulo na geometria. E o triângulo não pode ser estudado separado. Ó, separado, a linha. Isso aqui não é triângulo. Então, a divindade não é assim. A divindade é uma. Por isso que ela é exatamente ilustrada por um triângulo. Nós podemos estudar Deus na nossa mente. Vamos estudar sobre o Pai. Então, se nós separarmos aqui o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Então, quando nós separamos na nossa mente e estudamos cada pessoa como faz na nossa lição, nós estudamos o Pai, estudamos as 3 pessoas, vamos estudar o Filho e depois vamos estudar o Espírito Santo, separadamente, na nossa mente, na nossa lição. Mas nós estamos estudando o mesmo Deus. Essa aqui é a questão. Nós estamos estudando o mesmo Deus. Quando eu estudo sobre Jesus, estou estudando sobre Deus. Quando eu estudo sobre o Espírito Santo, estou estudando sobre Deus. Quando eu estudo sobre o Filho, eu estou estudando sobre Deus. Então veja que é o mesmo Deus. Paulo fala que é o mesmo Deus. Então, meus amados irmãos, na nossa leitura bíblica em classe vai dizer, a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com todos. Então, Espírito Santo, Jesus e o Pai, 3 pessoas. Meus amados irmãos, a Trindade está em toda a Bíblia, de pessoas, porque é possível nós sabermos a crença bíblica. Então, o cuidado é enorme de se falar em Trindade divina, porque pode soar 3 deuses. Não é isso que nós queremos. Por isso que eu prefiro usar o termo divindade. Aí sim, a palavra divindade, olha aí, vai tirar exatamente toda a ideia de 3 deuses. Porque sem querer você pode falar em Trindade como se fosse 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a palavra divindade é a mais correta. Paulo falou divindade. Então vamos tirar da nossa mente todos os requisitos das doutrinas que venha contaminar a nossa mente em respeito à Trindade de deuses. Vamos para o Novo Testamento e vamos para o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento é a base. O Antigo Testamento é a base exatamente de quê? Da divindade. Ou seja, das pessoas na divindade. Tá ok? E nós podemos ver isso logo em Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Nós podemos ver aqui, primeiro, segundo e terceiro. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Criou Deus os céus e a terra. E o Espírito Santo soprava, pairava sobre a superfície das águas. E disse Deus, haja luz. Disse, haja luz. O que nós vemos aqui? Primeiro, o Pai tem a mente criativa. O Espírito Santo é o agente. E Jesus é exatamente o arquiteto. Por quê? Porque ele vai dar origem à criação. É nele que foram criadas todas as coisas. Por isso que está escrito em Provérbios 8, que ele é a sabedoria, é o arquiteto de Deus. Foi Deus quem, por intermédio de Cristo, fez os mundos. Isso nós podemos ver dentro do Antigo Testamento, logo no primeiro livro da Bíblia. Veja em Malaquias, no capítulo 4, no capítulo 4, lá no final, vai falar sobre a lei de Moisés e Deus Pai vai dizer, meu servo. Então o Pai vai dizer, meu servo Moisés. Depois vai dizer que o espírito de Elias, ou Elias, vai ser enviado no futuro. Ali é uma alusão a Jesus, que ele veio, e não Elias. Depois vai dizer que converterá o coração dos pais. Então, quem é que vai converter? É o Espírito Santo. Então, Malaquias, capítulo 4, nós temos as 3 pessoas da divindade. Vamos para Apocalipse. Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 1, nós temos as 3 pessoas. No capítulo 5, nós temos as 3 pessoas. E no capítulo 22, versículo 1,
nós temos as três pessoas. No capítulo 5, veja, vai falar sobre aquele que está sentado no trono, certo? Depois o Cristo, o Cordeiro, aparece, porque João está chorando, porque não tem ninguém para desatar, tirar os 7 sebos, desatar os 7 sebos. Aí depois, quando Jesus aparece aqui, aí ele vê Jesus como cordeiro, como leão da tribo de Judá. Quando Jesus chega aqui, o Espírito Santo vem. Isso no capítulo 5. O Pai está aqui, Jesus está como leão da tribo de Judá, porque venceu a batalha, e depois o Espírito Santo é enviado para a terra. Isso tudo no capítulo 5. Aí nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, nós temos na Bíblia muitas coisas a respeito das três pessoas da divindade. Então, nós vamos agora para Apocalipse, capítulo 22 e 21. Vai falar sobre a última saudação, sobre a graça do Senhor Jesus. Então, vai falar do nome Senhor Jesus Cristo. Ó, Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Filho. O Senhor, lá está escrito Kyrios, tá certo? Kyrios, em grego. No hebraico, é Adonai. Mas a nossa tradução traduz também Yahvé por Senhor. Então nós temos Kyrios, Adonai e Yahvé. Então, Senhor aqui seria o Pai. O Pai. Então, Cristo, o Espírito Santo ungiu a Cristo. Então foi um trabalho do Espírito Santo fazer com que Jesus fosse ungido pelo Espírito Santo. Então Cristo é uma atividade do Espírito Santo em Cristo, no Filho. Então nós temos o Pai, o Senhor, Jesus, o Filho, e Cristo aqui mostrando a personalidade do Espírito Santo, fazendo de Jesus o Cristo na sua vida. Então nós vemos aqui, ó, a Trindade, né? As três pessoas unidas, trabalhando. Então vamos aqui mais uma vez, né? Deus é tão imenso, tão grande, que não cabe no seu universo, na sua criação. Ó, a criação de Deus. Deus fez os céus e a terra. Então tudo isso aqui, vamos dizer, divindade. Vamos lá. Divindade. Ok? Divindade. Isso aqui é a divindade. Então a criação está aqui, ó. Só que essa divindade, ela foi manifestada por três pessoas divinas, ok? Então vamos lá. Três pessoas divinas. Essas três pessoas divinas, elas se movem nessa essência que é chamada de Espírito. Espírito. João 4 e 24. Deus, divindade, uma só. Deus é Espírito. Ó. Então, como Deus é Espírito e se move nessa essência espiritual, então, ó, 1, 2 e 3. O Pai é Espírito, o Filho é Espírito e o Espírito Santo é Espírito. É a natureza dele, dos três. Há um só Espírito. João 4, 24. Mas cada uma tem personalidade, que é a sua alma. A alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Então, cada um tem a sua alma, a sua pessoa. Cada um tem consciência própria. Fala uma às outras. Certo? Veja aí, meus irmãos. Então, quando ele se move aqui, olha aí, eternidade, ó. Eternidade. Como é que a gente compreende isso aqui, irmãos? Se a gente não compreende plenamente, a gente estuda a Trindade, a gente ensina a Trindade, a gente aprende a Trindade, mas a gente não compreende plenamente. Compreende plenamente. Por quê?
Porque se nós não entendemos nem a eternidade, que esse Deus, no Salmo 90, versículo 2, não tem princípio e jamais terá fim. Como é que a gente vai entender Deus de uma forma plena, se isso aqui é um mistério? Um mistério. Por quê? Porque nós não sabemos explicar. Então, as doutrinas da Bíblia, algumas, são de difícil compreensão. Nós temos um Deus que não tem princípio e nunca terá fim. Então, como é que nós vamos compreender isso? A nossa mente finita humana jamais compreenderá isso. Nós aceitamos porque temos a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós aceitamos pela revelação bíblica e nós temos que a trindade de 3 pessoas numa divindade também é chamado de mistério. Por quê? Porque nós não entendemos plenamente como é que essas 3 pessoas trabalham numa única divindade. Por isso que é um só Deus em 3 pessoas. Então, alguém pode dizer, mas isso não satisfaz. Isso aqui vai além da razão humana. Eu não creio nisso aqui. Então fica difícil até mesmo crer em outras doutrinas. Se você não tem fé para crer num Deus que assim se revelou nas suas sagradas escrituras, então você não vai ter fé também para crer em outro mistério que a Bíblia também revela. Por exemplo, a encarnação. A encarnação. Jesus, né, de Maria. Então Jesus, nasceu de Maria aqui, Então Jesus nasceu de uma virgem, Isso é chamado na Bíblia de mistério. Grande é o mistério da piedade, daquele que se manifestou em carne. Deus se fez carne. É mistério, irmãos. A nossa mente é muito finita, é muito finito. Não compreende essas coisas plenamente. Nós aceitamos porque nós temos a fé e temos a revelação da Bíblia. Então, vejamos mais uma revelação que é mistério aqui, se nós temos aqui, um ovo, vamos colocar aqui uma clara e 3 gemas. Veja, a essência que nós estamos estudando aqui, a essência é Espírito, que é Deus, João 4:24. Faz o papel da clara. E as 3 gemas faz o papel das 3 pessoas. Entende? Então Deus é Espírito, as 3 gemas, o papel das 3 pessoas que se movem numa única essência,